Olá meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, no caso, o nosso assunto é a Revolução Francesa, que eu resolvi dividir entre duas aulas para facilitar para a gente, tá bom? Essa nossa primeira aula é para a gente tentar entender como estava a França antes da Revolução e o que motivou essa Revolução ter acontecido, tá bom? Para daí, a partir disso, a gente dar continuidade na próxima aula. Então, eu dividi aqui para vocês, inicialmente, os três pilares que nós temos que trabalhar em relação à França para entender o que motivou acontecer tudo isso. Então, primeiramente falando sobre a sociedade, a gente tem que entender que ela é uma sociedade estamental, muito baseada no que era a sociedade feudal, que eu tenho certeza que vocês se lembram. Então, basicamente, a sociedade feudal ela era dividida entre o primeiro estado, que era o clero, depois a nobreza e depois os servos. Tá? Aqui a gente tem uma pequena mudança, né? Mas que continua muito baseada naquela sociedade. Então nós temos ainda o clero como sendo o grupo mais alto nessa sociedade estamental, né? Então é o estado mais importante, com mais privilégios, esse primeiro estado, e nós podemos dividir o clero entre dois grupos também, tá? Que seria o alto e o baixo clero. Não dá para comparar o padre, né, o frade, o monge, com o bispo, com o arcebispo, com o próprio papa. Então nós temos uma divisão entre o clero, sim, e isso é importante no decorrer dos eventos da Revolução Francesa, eu vou comentar com vocês, tá? Mas, de qualquer forma, o clero é o primeiro estado. Depois, o segundo estado continua sendo a nobreza, né? Porque lá durante o feudalismo era o senhor feudal e todos os nobres ligados a ele. Aqui a nobreza continua sendo o segundo estado, e nós também podemos dividi-la entre a nobreza cortesã, que é a que vive na corte, ligada ali diretamente ao rei, e a nobreza provincial. Não está ligada ao rei diretamente, está lá cuidando das suas próprias terras, das suas próprias questões. E o terceiro estado, aqui a gente começa a falar de terceiro estado. Por quê? Durante o feudalismo a gente falava clero, nobreza e campesinato, ou os servos, os camponeses. Aqui a gente já fala em terceiro estado porque nós temos os camponeses, porém temos também os artesãos e a burguesia, que seria a classe comercial. Tá? Então os artesãos e a burguesia estão vivendo ali nas cidades. O camponês está lá no campo. Ele seria o remanescente aí do que seriam os servos. Tudo bem? Então esse terceiro estado, vocês podem perceber que é o grupo que tem mais indivíduos. São os que produzem, são os que trabalham e que sustentam toda essa sociedade estamental, que é muito rígida. Então um camponês, um artesão e um burguês não consegue se tornar um nobre. Isso é muito difícil de acontecer. Tá bom? E aí, esse primeiro e esse segundo aqui, esses dois primeiros estamentos, eles têm muitos privilégios. A gente vai comentar isso já já. Em relação à política, como é que era a política? A França era uma monarquia absolutista. A gente sabe, porque a gente também trabalhou o absolutismo na Inglaterra. O que seria essa monarquia absolutista? Coloquei até como exemplo para vocês o rei Luís XIV, que é o rei que se considerava o rei sol. Seria assim uma expressão máxima do absolutismo na França. Então, no absolutismo é aquela ideia de que todo o poder político está concentrado nas mãos do rei. Então, ele tem todos os poderes. Ele representa todo o poder. Isso seria a monarquia absolutista, que nessa época da história já estava ficando em desuso, já estava ficando viciado demais, já estava ficando muito atrasado e começando a ser questionado, tá bom? Em relação à economia, a economia da França ela era predominantemente agrária, só que essa economia vai passar por diversas crises, relacionadas aqui a alguns fatores que eu vou comentar com vocês agora, o que deixou a França muito quebrada. E sempre que um país estiver em uma crise econômica muito forte, quem mais vai ser afetado e vai sofrer com isso? Vai ser o quê? As camadas mais populares. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos a Guerra dos 7 Anos, uma guerra entre a Inglaterra e a França. E qualquer guerra, independentemente de você sair vencendo ou perdendo, você vai ter que investir muito dinheiro. Então isso é muito complicado. A própria guerra dos Estados Unidos aqui, onde a França ajudou os Estados Unidos a conseguir a sua independência em relação à Inglaterra, porque a Inglaterra era a principal vilã dela, né? Então já perdendo a guerra dos 7 anos, já está numa crise, vou querer atingir o meu inimigo que é a Inglaterra, vou ajudar os Estados Unidos a conseguir a sua independência, gastou muito dinheiro com isso também, o que vai deixar ela numa situação bem precária. E principalmente, vamos falar dessa forma, os privilégios do primeiro e segundo estado. Por quê? Esse primeiro e esse segundo estado, eles são muito ricos. Eles têm muitas posses, muitas terras, só que eles não pagam impostos. Eles têm muitos privilégios. Então, eles gastam demais, só que eles não contribuem. E aí o terceiro estado tem que arcar com toda essa conta, tem que pagar tudo isso sozinho. E eles não conseguem mais. Essas crises todas
vão dificultando cada vez mais e piorando cada vez mais a vida dessa população, a vida desse terceiro estado. Bom, então quais os fatores que levaram a essa Revolução Francesa, já que a gente entendeu como é que era a França antes da Revolução? Primeiro que a gente percebeu que existe uma desigualdade social muito forte, muito grande. Tá? Então esses artesãos estão passando por dificuldades, a burguesia também tendo que pagar muitos impostos, mas principalmente em relação aos camponeses, que ainda vivem no campo num regime de servidão, sempre dependendo ali do dono da terra, do senhor. Né? Basicamente o servo dependendo do senhor feudal, tem uma dívida eterna com ele, não consegue pagar, não consegue se livrar, não consegue ter nenhuma melhoria na sua qualidade de vida. Tá? Então uma desigualdade social muito grande. A gente vai perceber que esses camponeses vão ter um papel muito importante no decorrer da Revolução Francesa. Tá? A ascensão da burguesia é uma coisa muito importante. Tá? A burguesia ela vai praticando seu comércio, né, suas atividades, vai enriquecendo, vai ficando cada vez mais rica, consequentemente ela queria ficar mais poderosa. Só que ela não tem privilégio, ela não tem participação política, tudo isso fica ali controlado pelo primeiro e segundo estado. Agora ela pensa assim, nossa, eu sou muito rico. Em diversos casos, burgueses mais ricos do que muitos nobres, só que eles não têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios. Então essa burguesia que está enriquecendo está querendo buscar poder político também. Então isso é um fator importante também. A própria crise econômica, que eu acabei de comentar com vocês, e coloquei aqui para ressaltar os privilégios do primeiro e segundo estado, é o que mais incomodava, vamos colocar dessa forma. E é importante de se lembrar que nós temos a influência do iluminismo aqui. Tá? Esse iluminismo que basicamente era uma ideia, uma ideologia de se criticar o absolutismo. Principalmente, a principal função do iluminismo seria bater no absolutismo, bater no antigo regime e bater também na ligação entre o Estado e a Igreja. Tá? Bater nessa sociedade dividida aqui. Então essa burguesia vai se aproveitar dessas ideias iluministas. A população também, as camadas populares, também vão ter acesso a essas informações e isso tudo vai motivar essa revolução que vai estar acontecendo. Tá? Aí um episódio muito importante para a gente entender o início dessa revolução é a convocação dos Estados Gerais. Então vocês entenderam, perceberam que a França estava numa crise muito grande. A convocação dos Estados Gerais tinha por objetivo resolver essa crise econômica. Como que a gente vai fazer isso? Bom, foi proposto duas formas. A primeira delas, fazer uma reforma fiscal. Tá? Aqui, ó, uma imagem que eu coloquei para vocês da convocação dos Estados Gerais. Então a gente faz uma reforma fiscal. O primeiro e o segundo estado, que ainda não pagam impostos, vão começar a contribuir, vão começar a pagar os impostos. Isso resolveria o problema da crise. Óbvio que o primeiro e o segundo estado não vão aceitar. Qual que seria a segunda opção? Aumentar ainda mais os impostos do terceiro estado. Fazer com que o terceiro estado pagasse ainda mais para tirar toda a França dessa crise econômica. Óbvio que isso era, a ponto de vista deles, muito injusto, né? Então, esse terceiro estado, por sair descontente dessa convocação dos Estados Gerais, porque eles não conseguiram resolver os problemas, né? Eles iriam votar aqui na convocação dos Estados Gerais qual opção eles tomariam para resolver a crise. O que o primeiro e o segundo estado queriam? Que cada estado tivesse direito a um voto. Ou seja, vamos subir aqui. Dentro do primeiro estado, que é o clero, eles vão se juntar e vão decidir qual é o voto deles. Beleza. Dentro do segundo estado, eles vão se juntar e decidir o voto deles. Ok. Dentro do terceiro estado, eles vão se juntar e vão decidir o voto dele. É óbvio que a gente teria aqui, no caso, 2 votos contra 1. A nobreza e o clero se juntando para não perder os seus privilégios e aumentar os impostos do terceiro estado. Então, votar dessa forma não seria bom para o terceiro estado. O que o terceiro estado queria? Que o voto não fosse por estado, o voto fosse por representante. Porque daí eles teriam mais representantes, por terem uma população muito maior, eles tinham mais representantes, também conseguiriam o apoio de alguns nobres, não todos, obviamente, mas uma minoria poderia apoiá-los também, e o baixo clero, principalmente aqui, entre o clero, também apoiaria o terceiro estado. Então, se fosse um voto por representante de cada estado, eles ganhariam, mas um voto por estado, eles perderiam. Como o primeiro e o segundo estado não ia abrir mão dos seus privilégios, eles formam o terceiro estado, né, forma a Assembleia Constituinte. Ou seja, eles vão se organizar contrários ao primeiro e segundo estado e vão criar essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Vão querer criar uma constituição também, uma constituição de caráter liberal burguês, defendendo várias das ideias do iluminismo que a gente vai ver mais para frente também. Obviamente que o primeiro e o segundo estado vão se opor a isso, vão expulsar
vão tentar acabar com essa Assembleia Constituinte, vão expulsar o terceiro Estado que permaneceu ali na convocação dos Estados Gerais querendo resolver o problema, e a população sabendo de toda essa dificuldade e obviamente também sabendo que o primeiro e o segundo Estado queriam aumentar os seus impostos, dá início à Revolução. E isso acontece a partir da invasão da Bastilha, que é essa aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui a imagem. Essa Bastilha aqui que funcionava basicamente como uma prisão. Então todo mundo que estava se opondo ao rei acabava sendo enviado para a Bastilha. E a população que inicia o processo de revolução vai lá e toma essa Bastilha, solta seus prisioneiros, consegue mais armas e munições para aumentar e intensificar cada vez mais essa revolução que está começando agora. Tá? E aí começa um período de grande medo, porque obviamente que os nobres vão ficar muito apavorados com toda essa revolução que está tomando proporções muito grandes. Bom, uma revolução que vai ser bem violenta também. A gente vai ver isso a partir das próximas aulas. Bom, então, parte 1 da nossa Revolução Francesa está aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar e vejo vocês na próxima aula. Até mais!